Geladeira Brastemp 440 Frost Free não gela a parte de baixo. Pessoal, essa geladeira aí de 444 litros da Brastemp fica com as luzes piscando e tem um problema aí para refrigerar os alimentos. E nós vamos ver aqui quais são as principais peças que podem estar causando isso, como medir essas peças, enfim. Sérgio aqui da Temermac falando e vamos dar início a mais um vídeo. Segue aí, pessoal. Inclusive, esse vídeo tem um vídeo que um aluno do nosso curso enviou, né? E eu fiz questão, vou fazer um vídeo aqui para o YouTube que eu acredito que possa ajudar o pessoal aí, a galera do YouTube. Então, vamos lá. Pessoal, vou soltar aqui um play aqui para mostrar o vídeo que está causando problema nessa geladeira. Vamos lá, vai entrar aqui o vídeo. Ó, vou dar um pause aqui, vocês podem ver aqui que os LEDs estão piscando, os LEDs verdes, né? Estão piscando aí no painel da geladeira. Passou rápido aqui, deixa eu voltar aqui de novo. Pra gente que vê, porque é muito rápido, ó lá. Piscando lá, os LEDinhos verdes piscando. Isso é muito rápido, né, ó lá. Bem, pessoal, isso aí pode ser alguns componentes, nós vamos ver alguns aqui, depois a gente vai ver como é que mede, valores, enfim, vamos lá. Vocês podem ver que essa serpentina aqui da geladeira, ela está totalmente tomada por gelo, ela está bloqueada por gelo. Então, se ela está bloqueada, o ar que é para descer, é engraçado, descer para baixo, para cima que não é, né? Então, o ar que é para descer geladinho lá para refrigerar os alimentos não vai descer porque ela bloqueou, o ventilador não vai conseguir empurrar o ar gelado com esse bloqueio todo para a parte de baixo. E vai haver uma pequena deficiência na parte do freezer também, mas quem mais sofre é a parte de baixo. E nesse vídeo a gente pode ver esse bloqueio, eu até escrevi ali, bloqueio por gelo, olha como é que está tomada. Tem geladeira que fica mais ainda tomada de gelo, né? Aí nós temos alguns suspeitos, né? Resistência de degelo, que parece esse caninho aqui, ó, fazendo a volta aqui na orelhinha. Na realidade, o cano que passa o gás fica aqui dentro dessas aletas, tá? Essa parte de fora aqui, ó, desce vermelho aqui, né? E vem fazendo a curva e vai... Isso aqui é resistência de degelo, tem que aquecer para derreter esse gelo, tá ok? Nós vamos ver essa peça aí mais à frente. Temos aqui o sensor de temperatura ambiente, essa pecinha aqui tem um corpinho preto aqui, 2 fios é um sensor de temperatura. Temos o bimetal, praticamente o bimetal ele andou desaparecendo aqui, o gelo praticamente encobriu ele aqui, mas a gente vai ver essa peça. Ele é responsável pela proteção de abrir e fechar o contato da corrente elétrica que vai passar aí pela resistência. Ok, pessoal? Vamos aqui, então vamos estudar o play aqui que eu quero passar por próximo slide para a gente estar vendo aqui. Ok, vamos lá. Pessoal, rapidinho, vendendo meu jabá é coisa muito rápida. Quem tiver interesse em fazer um curso de manutenção de geladeira, curso prático, muita informação. R$ 99,90, né? No momento que vocês estão vendo esse vídeo, nós estamos no dia 3/6/2025. Pode ser que mais à frente, se você estiver vendo esse vídeo, não esteja mais esse valor, provavelmente não vai estar, né? E se por acaso você estiver vendo recentemente esse vídeo, aproveita essa promoção, gente. Se você levar uma família para comer uma pizza, você não vai pagar mais do que isso. É um curso que você vai ter aí, vai aprender práticas, a manutenção, muitas aulas mesmo, tá? São muitas aulas. Então, R$ 99,90. Se você tiver interesse, o QR Code para visitar o nosso site com os cursos, você pode estar vendo esse QR Code aí. Pode estar ligando aí para o WhatsApp para pegar mais informações sobre o curso. Ou vai lá no tempermac.com.br, link na descrição do site. Clicando nesse link, você também vai direto lá para estar adquirindo o curso aí de manutenção de geladeira. Gente, R$ 99,90. O curso no porte em que eu dou tá muito barato. Então aproveita enquanto está na promoção. Eu cliquei aqui do lado, apareceu aqui a imagem aqui do Google. Vamos lá. Então vamos para jabá vendido. Não, vendido não, jabá passado, né? Porque até agora ninguém comprou o jabá vendido. Aqui, pessoal, nesse slide aqui eu quero mostrar aqui uma coisa aqui para vocês. A resistência de degelo, vou mostrar aqui como é que é a peça, né? Para quem não tem contato nenhum. Resistência de degelo, essa peça aqui. Existe aí, não é uma regra geral, né? Que esse aqui que tem o azulzinho aqui é 127 volts, quando é vermelhinho é 220. Mas repetindo, isso não é uma regra geral, tá? Então essa resistência de degelo é que vai derreter o gelo que bloqueou
lá, né? Então se essa peça der defeito, ela não esquentar, o gelo vai tomar conta geral e vai bloquear. Então essa peça é uma das mais suspeitas, né? A gente vai aprender a medir elas aí. Microventilador, aqui está o corpo do ventilador, mas a hélicezinha que eu tirei, eu printei, né, do que seria o fundo da geladeira, essa hélice aqui pertence a esse motor aqui. Aqui é o motor e aqui é a hélice. Então se essa hélice estiver girando lentamente ou estiver parada, ela vai bloquear por gelo e vai dar problema. Outra peça que dá problema é o bimetal, ó, essa pecinha aqui que estava lá quase que encoberta por gelo. Essa peça é uma proteção, né? Ela abre e fecha o contato para a tensão elétrica passar aqui para a resistência. Porque vai que dá algum defeito lá na placa, né? E ela não desliga a resistência e ia pegar fogo na geladeira. Mas aí essa peça detecta aqui a temperatura e corta a corrente da resistência. Só que se ela não fechar contato para esquentar a resistência, vai bloquear tudo por gelo. Então também ele é um grande suspeito, né? E o sensor de temperatura ambiente é um sensor de 10K. Ele também é suspeito para essa geladeira. Dessas peças que eu mostrei aqui, pessoal, o campeão de audiência é resistência e bimetal, tá bom? Resistência e bimetal. Aqui embaixo eu botei algumas informações que talvez sejam úteis para o técnico de que está fazendo manutenção. A carga de fluido refrigerante que vai nessa geladeira é o R134A. Vai 95 gramas desse fluido nessa geladeira, tá ok? E o compressor é um FFV 8.5 HAK, é o modelo do compressor usado nessa geladeira. Então, vou passar para o próximo slide aqui. E no próximo slide, nós vamos ver aqui como medir a resistência. Aí, a famosa resistência de degelo. Pessoal, multímetro tem que estar na escala de resistência, né? No caso desse multímetro aqui, tem uma escala aqui de 20K. Ó, você deve colocar ela na escala de 20K ou na escala de 200, mas se for 220 volts, que pode chegar a 193, um pouco mais ou menos, tá? Esse valor, isso aqui é um valor, é uma média, tá? Então é preferível você botar aqui em 20K para medir. Se for a sua geladeira for 220, põe aqui em 20K. Se a sua geladeira for 127 volts, pode estar colocando aí em 200K que ele vai medir aqui essa resistência aqui. Então, se a sua geladeira for 127 volts, o valor ôhmico da resistência é de 64,5 ohms, né? E para 220 é de 193,6. Eu tive que fazer esse cálculo aqui, tá, gente? Porque o manual dessa geladeira não diz qual é o valor da resistência, mas diz qual é o valor da potência. Então, se você tem tensão, tem potência, você acha a resistência, ok? Então, isso aqui é um valor médio, tá ok? Enfim, vamos então medir a resistência. Vamos passar por próximo slide aqui. Eu passo aqui do lado, ele detecta aqui as informações do Google. Vamos aqui soltar o play. Vamos entrar no próximo slide, medindo o sensor de temperatura ambiente. Muito simples, escala de resistência, pode botar na escala de 20K, e o valor desse sensor é de 10K. Sensor de temperatura no valor de 10K. Então, o valor que tem que apresentar no instrumento é de 10K ohms. Bota ele na escala de 20K que você vai conseguir medir aí perfeitamente. Ok? Muito simples de medir esse sensor aí de temperatura. No próximo slide, nós vamos ver aqui o teste do bimetal. Eu tenho vídeo aqui no canal testando esse bimetal, eu filmando na prática, tá, gente? Você pega aí o fluido refrigerante, o R134, pode soltar ele até você criar uma casca de gelo aqui, né? Esse é um teste que você pode estar fazendo, tá bom? Vai gastar fluido? Vai, mas ou não sei que você coloque um outro novo, que é uma peça que dá muito defeito mesmo, não queira fazer um teste, quer botar um bimetal novo, coloca, né? Para estar fazendo aí o teste. Mas se eu congelar ele aqui, o que vai acontecer? O contato vai fechar, o instrumento tem que estar na escala de bip e vai dar um sinal sonoro assim que ele estiver congelado. Se por um acaso você jogou um exemplo aqui, isso aqui é só um exemplo, tá, gente, didático. Se você jogar um fluido refrigerante aqui, ele congelar, e se o multímetro estiver na escala de bip e ele não fechar o contato, não bipar, então ele está danificado, tá bom? Ele precisa chegar num valor de temperatura negativa para poder estar fechando um contato aí. Por isso não adianta botar num copo com água com gelo, que você não vai chegar na temperatura de arme dele. Beleza, pessoal? Então, próximo slide. No próximo slide, vamos lá, um pouquinho aqui, ó.
Isso aqui já é mais difícil, mas eu tenho que falar quase todas as possibilidades aqui para você. Vamos supor que você testou lá resistência, ventilador tá bom, sensor de temperatura tá bom, bimetal tá bom, né? Ou seja, tá tudo bom. Aí já começa um dos suspeitos, é o módulo eletrônico, tem uma placa eletrônica que é vendido com o módulo inteiro assim. E você tem que substituir o módulo eletrônico caso todos aqueles componentes e o chicote de fio da geladeira estejam bons. Está tudo bom, aí, meu amigo, já começa a suspeitar do módulo eletrônico, né? Fazer a substituição dele. No próximo slide aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui para você o seguinte. Placa de interface, a placa de interface está descartada também? Quase que não, tá? Essa placa aqui, ó, aqui é a frente e aqui é o verso da placa, na parte de baixo é o verso. Essa placa tem uns transistorzinhos aqui, né, porque ela faz o acendimento dos LEDs, e ela tem uns botõezinhos aqui de desarme de alarme, enfim, o frost freezing, né? Tem uns botõezinhos aqui. Então, o que acontece? Eu já peguei essa placa aqui bem oxidada, né? Geladeira perto de praia, eu oxidou, aí criou como é que eu vou dizer? Um zinabe tão grande, começou a fechar contato e a geladeira ficou doida e começou a pitar alarme, né? Então, pode, de repente, algum problema nessa placa de interface aqui tá causando esse tipo de defeito? Não é impossível, tá? Não é impossível. Mas, repetindo, os defeitos mais prováveis, por isso que você tem que analisar todas aquelas peças que eu falei, resistência, bimetal, sensor de temperatura ambiente, ver se o microventilador está rodando bem, girando bem. Se tudo isso, chicote de fio, tá bom, você tira essa placa, dá uma examinada nela para ver se ela, pelo menos visualmente, ela tá bom, não tá nada de oxidação, sujeira, ou ferrugem, óxido, assim, não tá nada quebrado, rachado, bicho, inseto, barata, formiga, tá tudo ok. Normalmente o suspeito maior é a placa eletrônica, o módulo eletrônico. E por fim, eu apostaria aí na placa de interface. Mas repetindo, são defeitos raros de acontecer. Eu estou dizendo todas as possibilidades, tá bom? No próximo slide aqui, eu vou fazer aqui algum comentário seguinte. Atenção, teste o chicote de fio da geladeira. Entre o módulo eletrônico e os componentes da geladeira, existe fiação. Se essa fiação tiver interrompida por algum motivo, vai dar problema. Então, faça uma inspeção visual no chicote de fio da geladeira, tá ok, gente? Com multímetro, escala de bip, vai testando aí se está tudo certinho, tá? Você às vezes pode medir lá pela placa eletrônica, aí vai ter que ter um manual, se quiser medir os componentes pela placa pode, pelo conector, né? Mas faça uma inspeção de chicote de fio para ver se está tudo ok. E aqui, por fim, vou fazer só um comentário aqui que eu acho persistente, é o seguinte. O primeiro degelo, essa geladeira piscando do jeito que ela está piscando, normalmente costuma ser um problema no sistema de degelo, ela está bloqueada por gelo, tá, gente? 90% ou mais é resistência, é bimetal, tá ok? Então, mas o que eu quero, isso aqui é uma informação importante. O primeiro degelo acontece após 7 horas de funcionamento do compressor, quando então este motor ventilador são desligados e a resistência é acionada. O tempo considerado padrão para a duração de gelo é de 20 minutos. Então a geladeira está funcionando lá por 7 horas, do compressor, né? O compressor funcionando por 7 horas. E aí sim ela vai desligar o compressor e o motor ventilador, né? E aí ela vai ligar a resistência vai ficar aquecida, duração do degelo é de 20 minutos, que é para derreter aquele gelo todo. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Depois pode acontecer de uma falha, né? Ó, se em 3 degelo consecutivos, ou seja, ela tentou fazer 3 degelos consecutivos, essa falha se repetir, alarme, LED piscando, o produto volta a funcionar normalmente, porém todos os LEDs, com exceção do vermelho, que fica ligado, né? Os outros piscarão e pode soar o alarme numa frequência de 4 bips por segundo, alertando o consumidor. A gente pode acionar o alarme ou não, o bip, né? Mas só o LED pode ficar piscando também. O consumidor poderá desligar o alarme apertando o botão desliga alarme. Então o que é o seguinte, tem um botão lá desliga alarme. Pode acontecer, gente, isso é raríssimo, mas a gente está discutindo todos os pontos. De você fazer o conserto e ela ficar assim, aperta lá o botão desliga alarme, tá ok, gente?
Vá lá, porque de repente você não apertar o botão, vai ficar lá insistindo. Então não esqueça de apertar o botão desliga alarme, tá? Para vocês ficarem espertos aí. Então, pessoal, vou voltar aqui rapidinho. Não temos mais slide. Vou voltar aqui para a gente ver esse vídeo aqui. Aqui, ó, esse vídeo é importante a gente assistir de novo para vocês ficarem espertos sobre o problema lá. Piscando lá. Às vezes um LED desse fica queimado, não fica piscando os três, porque às vezes um LED queima, ou esse aqui queima e fica só, né? Tem isso também. Vocês viram que esses LEDs aqui ficam piscando os LEDs verdes, tá bom, gente? Olha lá, os LEDs verdes. Então, só para encerrar, o suspeito campeão de audiência é a resistência de degelo. Segue aqui o vídeo, o valor dessa resistência, e o bimetal. Esses dois aqui, eles cobrem quase que 95% aí. Isso é a média, tá? Que eu tô dando aqui no chutômetro aqui. E o sensor de temperatura dá problema, mas é mais difícil. Placa de interface e módulo também é bem difícil, não é impossível. Para você chegar a desconfiar de uma placa do módulo ou na placa de interface, principalmente o módulo, né? É necessário que você faça toda essa inspeção. Se a resistência de gelo está bom, se o bimetal foi trocado, está funcionando bem ou testado, se o sensor de temperatura ambiente está legal, se o microventilador está girando bem, se o chicote de fio está ok, essas conexões aqui, esses conectores, pode dar oxidação, tem que abrir os conectores, fechar, jogar limpa contato elétrico, não super lube, não, ou white lube, ou WD-40, ou seja lá o que for. Aqui é limpa contato elétrico, não é a base de óleo, conforme então, tá? Então passou, desconectou, conectou, mediu o chicote de fio, tá tudo ok, aí sim você já pode começar a desconfiar aí da placa de interface ou do módulo eletrônico. Tá ok, pessoal? Então, geladeira aí, a geladeira Brastemp 440, né? Frost Free não gela a parte de baixo, que é essa BRM44B. O 44 faltou o zero aí para formar 440 litros, não está gelando bem a parte de baixo. Siga todos esses procedimentos que eu acredito que você vai ter sucesso aí na sua manutenção. Quem puder deixar o like, eu agradeço de coração. Quem quiser deixar um comentário também, agradeço. E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.